Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui iniciando uma série sobre o Apocalipse. Já foi ministrado em épocas anteriores de uma outra forma, e nós estamos renovando e trazendo novamente para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Nós vamos apresentar para vocês a série Apocalipse, como você nunca viu. É impressionante, quer dizer, pelo menos quem não assistiu os anteriores. E com certeza, ele está dividido em 5 partes, para que não fique grande e todos possam desfrutar do melhor possível da leitura da palavra do Senhor, de uma explicação de uma forma que você provavelmente não viu ainda. E essa forma é a forma ilustrada, que é uma forma mais prática e eu acredito que vai ajudar muito na edificação. Da grande tribulação até os novos céus. Nós vamos fazer uma boa apresentação de uma maneira simples que todos, inclusive visualizando, possam compreender melhor. Esse estudo foi feito diretamente do texto do Apocalipse, do original grego do Textus Receptus do Novo Testamento. E foi feito nessa época aí, a gente andou dando algumas revisões. E está dividido assim. Parte 1, que nós vamos ver, que vocês vão assistir esse vídeo, nós vamos falar do Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 6. Na parte 2, do capítulo 7 ao capítulo 10. Na parte 3, do capítulo 11 ao capítulo 14. Na parte 4, do capítulo 15 ao capítulo 18. E, por último, a parte 5, nós encerramos falando dos capítulos 19 até o capítulo 22. Correto? Parte 1, que é essa que nós iniciamos agora. Uma apresentação da comunidade evangélica do Reino de Deus, que patrocina e nos permite poder fazer gratuitamente para todos aqueles que amam a palavra do Senhor, independentemente se você tem religião ou não tem, mas que você quer entender e compreender a palavra do Senhor. Então vamos lá, nós vamos começar. O livro do Apocalipse, que com certeza é o mais enigmático da palavra do Senhor e que todos querem entender. Inicialmente eu preciso dizer o seguinte: o Apocalipse, a gente colocou os 4 principais, mas hoje já existem 5 vertentes que interpretam o Apocalipse. E dependendo da forma com que se entende, se interpreta de uma forma. Então nós temos os pré-tribulacionistas, 80% dos evangélicos atuais creem nessa vertente. Vamos dizer assim, são aqueles que acreditam que a igreja sai da terra em Apocalipse 4. Os midi-tribulacionistas que acreditam que a igreja sai no meio da grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja sai antes de começar a grande tribulação. Os midi-tribulacionistas acreditam que a igreja sai no meio da grande tribulação. Já existe também, antes dos pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja participa de 75% da grande tribulação e sai ali no capítulo 16 de Apocalipse. E aqueles, os pós-tribulacionistas, são aqueles que acreditam que a igreja passa toda a grande tribulação e ela, vamos assim, vai ser arrebatada depois de terminar toda a tribulação. Então ela sobe e logo já desce com a volta gloriosa do Senhor. E tem o quarto grupo, que são os amilenistas, que creem que nós já estamos vivendo o milênio, correto? Não acreditam no milênio futuro. Então, se a gente fosse dividir dentro do Apocalipse, dos capítulos, os pré-tribulacionistas acreditam na igreja saindo no capítulo 4, ela sai, nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Os midi-tribulacionistas, ela sai no Apocalipse 13, quando estabelece a marca da besta, que também será vista. O terceiro, os grupos que acreditam que a igreja passa por 75% do Apocalipse e sai ali no Apocalipse 16, na época do Batalha do Armagedon. O quarto grupo, que são os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja atravessa toda a grande tribulação e ela só vai sair ali no Apocalipse 19, que ela sai, é retirada e já desce com Cristo. E os amilenistas, né, que já acreditam que nós já estamos vivendo o milênio que fala a Bíblia, correto? Dito isso, nós temos que ver que dentro disso então surgiram 4 escolas. A escola simbólica, que é quando diz que é tudo uma simbologia, não existe nada de verdadeiro. A escola preterista, a escola histórica, que acredita que é uma história, né? O preterista acredita lá no passado, que isso já aconteceu. A escola histórica acredita que tudo é histórico, já
está consumado. E a futurista, que surgiu e teve grande força a partir do século XVIII. Mas como Israel foi destruído no ano 70, ela tinha uma lacuna. E em 1948, quando Israel volta a ser nação, então foi possível dar sequência nesse desenvolvimento. Então, nasceu lá em 14 de maio de 48, renasce Israel, pela ONU, né? Depois de 1878 anos, né, cumprindo a profecia de Isaías 66, 8, 9. Será apresentado o Apocalipse na visão futurista e pré-tribulacionista, direto do original grego, do koiné, né? O grego koiné, do Novo Testamento. Então, ela vai ser apresentada, como eu disse para vocês, que poderia ser de várias formas, e eu tinha que fazer uma opção, para não ficar grande, ficar apresentando, mostrando por cada lado, nós vamos apresentar o Apocalipse na visão pré-tribulacionista e na visão futurista. A primeira grande perseguição foi em 67. Nero matou Paulo, Pedro, os 70 discípulos, lá de Lucas 10, Erasto, que fala Romanos 16, 23, Trófimo, Aristarco e José Barsabás. Foi terrível, né? O apóstolo Paulo ele foi decapitado em 64. O Pedro vai ser crucificado em 67. E esse sujeito aí, o imperador Nero, que era um verdadeiro monstro de maldades e de ódio dos cristãos, foi esse aí. Foi um período, né, ele incendeia Roma e ele põe a culpa nos cristãos. Questões políticas, porque ele queria reconstruir, né, para ficar marcado na história como o reconstrutor de Roma. A segunda grande perseguição foi sobre o imperador Domiciano, que era chamado do Nero Redivivo. Redivido, né? Esse revivido aí quer dizer que é como se fosse ele reencarnado, né? A partir de 95 depois de Cristo, como se viesse um segundo Nero, quando o apóstolo João recebe de Jesus a revelação para confortar as igrejas. Sob Domiciano foram martirizados Timóteo, Nicodemos. A revelação do Apocalipse ela foi um conforto e renovação da fé dos nossos irmãos da igreja primitiva. Essas perseguições, então, da forma mais dura, vai até o ano 100. Ela estourou pela segunda vez em 95, durante o governo desse Domiciano, imperador. Foi durante essa perseguição que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, aonde ele escreveu o famoso livro do Apocalipse. Para aqueles que amam a palavra do Senhor e para aqueles que amam especialmente o Apocalipse. O Apocalipse ele foi dado para a igreja que sofria perseguições cruéis. Era um tempo em que essas cenas que você está vendo aí eram comuns. Era como se fosse um espetáculo circense, né? Só que era verdadeiro, não era ilusório, não havia ilusão. Os cristãos eram, se não morriam pelos gladiadores, morriam por essas feras, né? E isso que vocês estão vendo aí, infelizmente, era o que viviam os nossos irmãos. Seria conforto dizer que a igreja passaria por tribulação pior do que eles estavam vivendo? Nós cremos que a gente precisa meditar muito nisso para entender o Apocalipse. Já idoso, João foi lançado em um caldeirão cheio de óleo fervente, mas não morreu, por isso foi enviado à ilha de Patmos. Jesus precisava dele. O apóstolo João é lançado então no caldeirão fervente, uma cena inesquecível e indescritível. O milagre acontece porque ele não foi queimado. Que comparação fazer para entender a revelação que o apóstolo João recebeu do Senhor Jesus Cristo? Como é que a gente pode traduzir para os nossos dias? Para a gente poder ter uma ideia do que nós vamos enfrentar pela frente. Imagine trazer um índio que só viveu na selva, para viver nossa civilização por 30 dias. Então o índio vai, tá vendo lá, tá vendo a vida com as televisões, tudo aquilo que tem de moderno. O índio tá vendo os carrões, tá vendo o consumismo, ele tá vendo a vida com os notebooks da vida, né, os laptops, micro-ondas, ele está vendo tudo isso daí. Tá vendo a vida com trem, com smartphones, né, os famosos celulares, vendo os grandes edifícios, tudo isso ele está vendo. Agora imagine que o nosso índio, aqui do exemplo, ou indígena, né, vai ter que descrever para a sua tribo o que ele viu aqui, com aquilo que eles conhecem lá.
Ele vai ter que traduzir para eles. Foi isso que o apóstolo João fez. Tudo que ele viu no futuro, ele teve que dizer com as coisas que eles, né, os seus leitores, o povo da época conhecia. O livro é o Apocalipse, que significa revelação. Então o Apocalipse ele não é uma tradução, é uma transliteração. Quer dizer, a palavra grega é Apocalipse no original. Então ela simplesmente, inclusive algumas traduções, em vez de colocar Apocalipse, né, fala revelação. Porque Apocalipse quer dizer isso. Então a palavra Apocalipse, assim como a palavra apóstolo, a palavra apostasia, são palavras que não foram traduzidas, elas foram transliteradas, isto é, foram escritas em vez dos caracteres gregos, foram utilizados os caracteres do nosso idioma, e assim ocidental, e assim ficou. O autor, o apóstolo João, o ano 96, perto do final do reino de Domiciano, esse cruel. Local, na ilha grega de Patmos, o tema, a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, de uma forma simples, a gente poderia colocar como no plano escatológico, aqui não é uma aula de teologia, né, nem de escatologia, mas a primeira vinda de Cristo, o momento atual era da igreja que nós estamos vivendo, que encerra-se com o arrebatamento da igreja, cumprindo o 1 Tessalonicenses 4, os 7 anos da tribulação, a volta de Cristo, né? Vocês devem estar conseguindo visualizar tudo aqui. E aí tem, num resumo grosso, o milênio, o juízo final e a eternidade. Então vamos para as cartas, capítulos 1, 2 e 3. Jesus diz, Apocalipse 1, 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, como se fosse o A e o Z do nosso alfabeto. Jesus é o começo de tudo, e para onde todas as coisas irão convergir no final dos tempos. Não há vida sem Cristo, não há nada sem Cristo. O princípio e fim, Jesus é o criador de todas as coisas, e Senhor absoluto de tudo que acontece na história. Então nada na história acontece sem que o Senhor Jesus permita. O que é? Jesus Cristo é eterno. O que era? Jesus Cristo sempre existiu. Ele nunca foi criado. Ele não é uma criação do Pai. E o que há de vir? Jesus Cristo voltará para arrebatar a igreja. Jesus Cristo voltará para estabelecer o milênio e julgar as nações. Então Jesus Cristo voltará. O Todo-Poderoso, Pantocrator, a palavra grega significa governador de tudo. Na Septuaginta, a famosa tradução dos 72 rabinos judeus que traduziram do hebraico massorético para o grego, esse termo Pantocrator traduz o Senhor dos Exércitos. Jesus é Deus. Jesus cumprirá tudo o que ele prometeu. Então, um dos 6 pilares do Evangelho de Jesus Cristo é esse daí, que Jesus Cristo é Deus. O primeiro é Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo se encarnou, né? Aliás, é a época que estamos para comemorar o Natal, que comemora, ainda que ele não nasceu em dezembro, mas comemora o nascimento dele. Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar os nossos pecados, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, Jesus Cristo é o Senhor, e o 6º pilar, Jesus Cristo voltará. São os 6 pilares do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E aqui nós temos, então, uma síntese das 7 igrejas. A igreja de Éfeso, que era uma igreja desviada, classificada assim, Esmirna, que estava perseguida, Pérgamo, que era uma igreja licenciosa totalmente, Tiatira, uma igreja relaxada e que já perdeu toda a essência da vida cristã, Sardes, uma igreja morta, já estavam, Filadélfia, a igreja abençoada e fiel, e Laodiceia, a igreja morna, uma igreja que era rica, mas era miserável e pobre. Então, ele manda as mensagens às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ela tem sido entendida, então a gente olhando aí no mapa, vocês podem ver que elas eram igrejas próximas, né? Ficava na Ásia Antiga, e tá lá Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso, elas eram todas próximas. E é considerado como fases que a igreja passaria. Éfeso, que vai de 31 ao ano 100, que foi considerado o período puro da igreja, né? O apóstolo João vai morrer no ano 103, e infelizmente 31 fazendo aquela correção, né? Que a gente coloca aí mais ou menos no ano 33, 34, a morte de Cristo, né? Que ele morre, ressuscita, e Atos 2, então, desce o Espírito Santo quando começa a igreja. Até o ano 100,
no ano 103, o apóstolo João morre. E aí começa toda a barbaridade que vai caracterizar o desvio da igreja que nós temos até hoje. Esmirna, do ano 100 ao 313, depois de Cristo. Pérgamo, que já fala da situação da igreja de 313 e 538. Aliás, 324, quando nasce a primeira denominação, separando a igreja original, né? que o imperador romano, ele vai dar o nome de igreja católica, então aí que começa esse cisma, né? Em termos assim, porque a igreja já vinha com conflitos. Aliás, depois da morte do verdadeiro apóstolo, aí as coisas se complicaram. Tiatira, do ano 538 a 1798, Sardes, de 1798 a 1833, Filadélfia, de 1833 a 1844, e Laodiceia, que é o período que nós estamos, que a igreja vai voltar, de 1844 até agora. Aqui nós vamos aguardando o retorno de Cristo. Vamos lá. Éfeso era a igreja apostólica, é considerada a época da igreja pura, estavam os apóstolos, né? Esmirna era das perseguições mortais de Roma contra os cristãos, então foi um período ainda de muita mortandade. Pérgamo, de 316 a 500, era do casamento da igreja romana, do Império Romano com a igreja cristã. Quando então, em 313, o imperador Constantino, pelo edito de Milão, ele concede liberdade religiosa. Então é aí que as coisas começam a se complicar para os cristãos, né? 324, por decreto, o imperador Constantino torna o cristianismo a religião oficial do império. 325, o concílio de Niceia, presidido por Constantino, dá à igreja o nome oficial de católica. Inclusive isso tudo vem do imperador romano, por isso que ele fala apostólica romana. Tiatira, do ano 500 até o ano 1500, era das trevas da igreja. A igreja matou, pela Inquisição, o Santo Ofício, entre os séculos 13 e 14, milhares de pessoas em nome de Jesus, inclusive os anabatistas, que mantinham a pureza da igreja primitiva, porque eles se separam, né? Eles já eram chamados de igrejas pobres, e eles se separam e correm para outras regiões, inclusive para os Estados Unidos, a região que depois vai ser conhecida como Estados Unidos, né? Para lá foram os anabatistas, que mantiveram, porque fazia parte. Né? Um recebe o nome de católico, que quer dizer universal, o outro o nome de anabatista. Por quê? Porque aí começou aquela briga de questão de batizar criança, então eles batizavam de novo, né? Que era se falava que era. Então esse foi um período de trevas da igreja, né? Infelizmente foi um período muito doloroso para os cristãos, né? Um período de muita mortandade. Sardes, de 1500 a 1700, era da reforma da igreja. Deus usa Martinho Lutero e outros reformadores para começar a devolver à igreja o que foi perdido. Coisa que está acontecendo até hoje, né? Porque não foi, a igreja ainda está bem fora do que era e do que deveria. Filadélfia, de 1700 a 1900, era das missões modernas. O evangelho é pregado às nações e começa a se difundir entre os povos que não conheciam o Senhor Jesus. Laodiceia, de 1900 até o arrebatamento da igreja, quando ele vai acontecer. Era da igreja em apostasia. Igreja rica, cheia de shows e espetáculos, mas espiritualmente miserável e cheia de pecados, idolatrias e feitiçarias. A situação que está a igreja hoje. Ou se a gente comparar com a igreja de Atos, a igreja de hoje é muito rica, tem muitos recursos, como Laodiceia, mas infelizmente, espiritualmente, é uma igreja dividida com o mundo. Quando irão começar as profecias do Apocalipse? Muita gente falando aí, já estamos vivendo o Apocalipse, e nós vamos ver. Então eu aconselho você a pegar toda a série, né? Que vai ser interessante. Quando cumprir a profecia de 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. É necessário que seja afastada a igreja, que detém o aparecimento do anticristo, pois ele não se manifestará como dominador do mundo antes que venha a partida da igreja. Assista meu vídeo, o Anticristo, e também nós temos lá um vídeo também falando sobre o que detém a igreja, que a gente pode abordar isso, a gente aborda lá com mais especificações e as ideias que se tem sobre esse texto, para a interpretação. E agora vai saber o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado, 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. Capítulo 4, que diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu.
E a primeira voz, que, como da trombeta, ouvida falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, abre uma porta no céu, portal, algo maravilhoso. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, a visualização de um trono, de um ser que tem, né, o apóstolo João está tendo lá. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4:4. Então, a visão dele, ele vê esses 24 anciãos. Depois dessas coisas, grego metatauta, depois de escrever as coisas acerca das igrejas, em Apocalipse 2-3, capítulos que nós já vimos, ou seja, depois do arrebatamento da igreja na visão pré-tribulacionista, ele passa por uma porta, tura em grego, que significa um portal. Então ele passa por um portal. 24 anciãos, em grego presbíteros, 24 presbíteros, representam a igreja arrebatada, já no céu, pois o termo nunca foi usado na escritura para seres angélicos. Anjos não sentam em trono e nem usam coroas. Aliás, há traduções que você vai encontrar falando no Novo Testamento chamando os anciãos da igreja. E outras que mantêm, porque ancião é a tradução de presbítero. Presbítero, essa palavra também não é traduzida, ela aí foi transliterada, né? Em grego presbíteros, que entrou como presbítero. A diferença são as letras, na transliterar você pega apenas as letras que correspondem. Jesus disse que as coisas de Apocalipse 4-22 vão acontecer depois destas, ou seja, da igreja. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o interessante em tudo isso, e como prova disso, os termos igreja, no singular, e igrejas, no plural, aparecem ele aparece 22 vezes do capítulo 1 ao capítulo 3, e nenhuma única vez do capítulo 4 até 22:5, capítulo 22, versículo 5, no período em que Mateus 24:25 se cumprirá. O que diz esse texto? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24:21. É a 70ª semana de Daniel. Ela se cumprirá em Apocalipse, dos capítulos 4 ao 19. E Mateus 24:25. E a igreja provará a promessa de Lucas 21:36. Sobre o arrebatamento também nós temos, né? Um vídeo falando sobre ele. Disse Jesus: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. E 1 Coríntios 52 nos diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O evento, então, é um piscar de olhos. É isso aí que você está vendo. O arrebatamento vai levar esse tempo. Nesse piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados e juntos sobem para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, como já vimos. Nesse tempo que você viu aí. E a gente acredita algo parecido com isso daí, ó. Vai ser rápido, mas é mais ou menos assim. Então aí estão os mortos em Cristo já ressuscitados com o corpo glorificado, e os vivos são transformados com o corpo também igualmente transformados, né? E o texto diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 16 ao 17. Então nós seremos arrebatados, quer dizer, uma cena, o mundo vai estar vivendo uma vida normal e nós seremos tirados daqui, independentemente de qual grupo a gente vai fazer parte. Então, num resumo geral, está aí para você visualizar, não sei se melhor assim, né, você vislumbrar aí a primeira fase, a vinda de Cristo, a grande tribulação,
nem o milênio, que é a última fase depois da volta de Cristo. Mas o milênio também será visto no decorrer do tempo. Capítulo 5 do Apocalipse, nós vamos lá. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5. Leão da tribo de Judá. Resume toda a esperança do Messias do Antigo Testamento. É uma das primeiras profecias sobre o Messias conquistador, como está em Gênesis 49, do 9 ao 10. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então, raiz de Davi, cumpre-se a profecia de Isaías 11:1, são das mais vívidas profecias sobre o triunfante Messias de Israel, que viria da descendência do rei Davi. Jesus cumpre toda a revelação do Antigo Testamento. Naquele dia, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Isaías 11, do 1 ao 10. E aí começa definitivamente a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação são registrados nos capítulos 6 a 11. O termo igreja e igrejas não aparecerá mais. Igreja só volta em 22:6. Então, nós vamos ver, mas a verdade vai até o capítulo 13. No capítulo 6, o anticristo já pôde ser revelado, pois a igreja já fora retirada na terra. Aqui olhando capítulo 4. Lembrando daquilo que eu falei para vocês, se a gente dividir os grupos, né, o capítulo 4, os pré-tribulacionistas, acredito a igreja sumiu, já foi arrebatada, ela não aparece mais nesse período. No capítulo 13, metade da grande tribulação, quando a marca da besta é implantada. Apocalipse 16, na batalha do Armagedon, a igreja é arrebatada, segundo aqueles que acreditam que a igreja participa de 75% da grande tribulação. No Apocalipse 13, aqueles que acreditam que a igreja sai após os 3 anos e meio. E Apocalipse 19, aqueles que acreditam que a igreja passa por toda a grande tribulação, só quando acabar. Correto? Então, depois o anticristo agirá como a besta por 42 meses, ou seja, nos últimos 3 anos e meio. Apocalipse 6. E aí começa então a grande tribulação. É o período em que vai dar início a todo o sofrimento de castigo dessa terra. Cheia de maldade e cheia de pecados. Os 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo, o cavalo branco, é o anticristo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Daniel 8, 23, 25, fará o que aprouver, diz lá. Arco é símbolo de falsa paz, é guerra à distância, está sem flechas. Coroa, o anticristo se torna rei, será idolatrado e adorado. Vencendo, conforme Daniel 8, 23, 25, a nova ordem mundial vai prosperar e fazer o que quer no tempo em que lhe foi dado. E a gente vai ver que ela é dado vencer os santos também, né? Que vão estar aqui. Cavalo vermelho, Apocalipse, a guerra e a perseguição. É um período de muita guerra. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Guerra e perseguição da fé em Jesus, com derramamento de sangue dos fiéis, infelizmente. Então isso daí é o que o cavalo vermelho simboliza. Muita guerra, muito sangue. Também significa perseguição da fé, como a gente já mostrou, como os cristãos, isso na época. Agora, vamos ver diferente, não soltam leões, mas pior. Então, muita perseguição,
vai ser um período muito triste. O cavalo preto, Apocalipse 6, do 5 ao 6. Fome aos pobres. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Catástrofe econômica global, pós-guerra, com dinheiro e não tendo o que comprar. Infelizmente, como acontece. Balança é símbolo de escassez de alimentos. A figura espectral da fome levava uma balança nas mãos. Fome, miséria, que é o que acontece depois de guerra, né? Medida de trigo, 450 gramas, a porção de alimento de um dia, de um escravo. 1 denário, o salário de um dia. Vai ser então, vai custar muito e não vai se ter o que comprar. 3 medidas de cevada, comprava-se 24 medidas com dinheiro sem alimento. Azeite e vinho, os ricos ainda terão luxo. Como sempre, vai acontecer isso. Aos mais, cada vez mais, aos menos, cada vez menos. O cavalo preto, que fala da fome e da miséria. Típica, infelizmente, essa injustiça, né? Que vai continuar acontecendo com esses países de ditadura. O cavalo amarelo, a morte e o inferno. Infelizmente, é o que vai acontecer, que muita gente vai morrer sem Cristo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste, e com as feras da terra. Morte, em grego Thanatos, separação da alma e do corpo, não significa fim, portanto. Na verdade, a palavra morte, ela não significa fim no original. Ela não significa fim de nada. A morte é separação. É quando a alma sai do corpo e volta. Inclusive, nós temos um vídeo mostrando isso, dando exemplo para vocês na prática sobre isso, correto? É o fim da vida humana, da alma na terra. E a alma vai para outra vida que ela escolheu na terra, ou céu ou inferno, porque não tem outra opção. Essas são 2 opções. Você faz o xizinho na sua vida, com a sua escolha. Inferno, Hades, o lugar em que as almas dos ímpios vão, para aguardar o juízo do grande trono branco, que será visto na última parte. Seguindo, o inferno segue a morte como discípulo. Essa palavra no original é isso aí que ela significa. Então é assim que funcionam as coisas. O cavalo amarelo, Apocalipse 6, do 7 ao 8, pandemia e pestes, que vai ter muito, né? Se essa da Covid já assustou, vocês imaginam o que vem pela frente. Matar a 4ª parte da terra. A morte e o inferno terão poder sobre 25% dos habitantes da terra. Hoje aí, passando de 2 bilhões de habitantes, de pessoas, porque o mundo já tem mais de 8 bilhões de habitantes. Sofrerão esse castigo e milhões morrerão, não necessariamente um número completo. Será uma carnificina sem precedentes na história, infelizmente. Então tá aí com muitas mortes, muita gente, infelizmente, morrendo e indo para o inferno porque recusaram. O 5º selo. E havendo um verdadeiro holocausto de cristãos, né? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque vai morrer muito cristão, né? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, o mundo vai ser condenado por isso, porque vai matar muito mais cristão do que está matando hoje. Altar. Os primeiros milhares de cristãos que morreram na grande tribulação, que morrerão, na verdade, né? Entre o arrebatamento e o 5º selo. Terão suas almas debaixo do altar como o sangue do ritual levítico, aos pés do altar do Senhor. Um consolo e um conforto. Clamavam: é a força da oração dos santos, respondida por Deus. Mas ainda não estava completo o número de irmãos que morrerão na grande tribulação, por confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E isso nós vamos ver, que muita gente vai ser convertida com o ministério dos 144 mil e dos 2 profetas, né? Eles vão concluir essa missão. O 6º selo do Apocalipse. E havendo, no capítulo 6 ainda, no versículos 12 e 17,
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, isso que ele viu, dá essa visualização de como está a situação lá. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então a coisa foi complicada mesmo, a visão que ele teve. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então ele vê aí o céu nessa situação como uma espiral enrolado. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Um outro nome da grande tribulação é a ira de Deus e do Cordeiro. Aí também fala de um grande terremoto, que vai ter muito mais impactante do que esses que a gente já viu na história. Esse vai ser tremendo, infelizmente. Vai ser como juízo já, então por isso que ele será de uma magnitude ainda não vista. Nós estamos visto muitos terremotos, vamos ver mais ainda, mas será pior esse. Muito pior, infelizmente. Para muitos teólogos, isso será a primeira guerra nuclear. Então, de proporções inimagináveis. Uma situação, a gente vê cenas assim, que vão se tornar rotina. As armas sendo utilizadas, né? As ogivas nucleares, de uma forma lamentável para a humanidade. Daí a gente pode ter um vislumbre, né, daquele que se imagina que virá. É o fim da primeira parte. Ela continua. Eu espero que você tenha gostado. A gente está resumindo para não ficar muito grande. Nós vamos então ver a segunda parte, a partir do capítulo 7, como a gente mostrou no início. Se você gostou, deixa o seu gostei, o seu like. Nós estamos aí simplificando para você ter uma visão geral do livro do Apocalipse, de uma forma ilustrada, que é muito mais fácil. Mas virão as partes agora mais quentes do Apocalipse, estão por vir, né? Todas aquelas cenas que você pega aí no livro, que a gente está transcrevendo aqui. Então espero que você tenha gostado, deixe aí o seu gostei, o seu like, o seu comentário, e também compartilhe com outras pessoas, porque nós estamos vivendo tempos muito dramáticos da história, tempos significativos, e que a gente precisa pregar a palavra do Senhor a todos. Mas estamos aí, esse aí é só o começo do livro Apocalipse, porque agora começam as cenas mais impactantes e impressionantes do livro, então eu acho que você não deve perder. A gente está deixando esse daí, logo estaremos gravando as próximas séries. Vamos ver se eu consigo gravar todas elas até o final do ano e já postar para todos aqueles que amam conhecer a palavra do Senhor. Deus abençoe você, que a graça do Senhor Jesus Cristo, né, da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja muito edificado e que isso possa despertar o amor pela obra do Senhor, por a sua vida, e que Ele venha mostrar para você que os fins dos tempos não estão muito distantes, muito menos do que a gente imagina. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você é meu seguidor, mesmo que não seja, esteja assistindo, que Deus abençoe a tua vida.